Então vamos lá? Bom, vou mostrar para vocês hoje de quanto foi o meu lucro em um ano com o investimento em ações e fundos imobiliários. Antes de mais nada, é preciso explicar para você do que é proveniente, esses rendimentos que eu vou mostrar aqui. Rendimentos esses maravilhosos. Então aqui você já pode conferir, né, o nosso patrimônio, tá? São R$ 3.582.472. Só que você precisa se lembrar que existiram aportes que aconteceram ao longo do ano passado. Então assim, a gente começou o ano com um patrimônio menor que esse. A gente começou o ano com um patrimônio de 1.700.000, alguma coisa assim. Foi, por aí. Então, mais ou menos R$ 1.700.000 lá no começo do ano. Quando você tem R$ 1.700.000, que rendeu janeiro, fevereiro, março, alguma coisa assim, você tem ali a rentabilidade de em cima dos 1.700.000. Se depois você investe e chega a 3 milhões, é óbvio que a rentabilidade não vai ser em cima dos 3 milhões. E tem outra questão. Aqui dentro tem ativos de renda fixa, por exemplo, que não geram renda. Então, além disso, também criptomoedas que também não geram renda. Até dá pra gerar, mas a gente não usa pra gerar aqui. Tem muita gente que não sabe fazer essa conta, né? Porque vai aportando mensalmente. Vai aportando, aí o cara fala, minha carteira tá rendendo pouco, mas aí é 100 mil que eu tenho investido, eu tô ganhando só R$ 1.000. Beleza, você ganhou R$ 1.000, mas foi no primeiro mês, né? E hoje tá ganhando quanto? Quanto você teria ganhado na somatória do ano inteiro? Então, carteiras de pessoas que ainda estão na fase de construção de patrimônio, que é o caso da carteira aqui do canal, que ainda tá recebendo aportes, ela tende a performar melhor nos últimos meses, é óbvio, né? Hoje em dia, por exemplo, teria rendido muito mais dinheiro essa carteira do que rendeu no ano passado. Então, aqui também não vamos considerar as ações internacionais e nada disso. Somando ações nacionais, que a gente tem aqui, ó, Fleury, etc. Olha, nem sabia que o sistema da UVP fazia isso. E então, agora eu aprendi a brincar com isso aqui, agora vocês vão ter que me aguentar. Então, a gente tem aqui esses ativos que estão na carteira, mas a gente vai fazer, então, aqui, considerando somente o valor que a gente tem investido na parte de ações. Então, aqui são as ações, se você quiser ir pausando para você ver quais ações estão nessa carteira, e os fundos imobiliários, quais fundos imobiliários também estão nessa carteira. Então, você consegue ver aqui o valor investido. Somando tudo aí, você vai chegar na cifra de R$ 1.420.000 aqui. Detalhe, não era o valor que tinha no começo do ano na carteira, mas é o valor em cima do qual a gente vai fazer, porque é o valor que a gente tem aqui, senão eu teria que fazer um mês a mês ali, ia ficar muito ruim, né? De dividendos, quanto você acha que a gente recebeu, Vandinho? Uns 30 mil? R$ 21.072,65, só dividendos. JSCP, que entra aí, juros sobre capital próprio, é aí que você se né? Porque você somou os dois juntos. Deve ter deu? sido uns 15k, 10k. 14.281. Ó, tá longe da realidade não, Vandinho, tá entendido já. Então, 14.281, né? R$ 14.000. Rendimentos de fundos imobiliários. Rendimentos de fundos, nossa, 20 mil? R$ 46.487,22. Totalizando, então, ao longo do ano inteiro, R$ 81.841,52. Lembrando aqui que os fundos imobiliários, eles geram muito mais, né, ali do que os dividendos, mas a gente tem uma posição de 19,97% da carteira em fundos imobiliários. Ações, a gente tem 30,52% da carteira, né? Então, isso aqui equivale a uns 50% do valor da carteira, no total, fora criptomoedas, etc. Então, aqui, somando essas duas classes de ativos, a gente teve R$ 81.841,52. Aí o que eu recomendo você fazer? Você aí, para você descobrir agora um dado interessante. Com esse número, você consegue chegar no dividend yield médio da sua carteira. Isso vai te ajudar, né, na hora que você vai fazer aquelas progressões, para entender o aumento do juro composto em cima da sua carteira, por exemplo, você pode utilizar essa taxa, você pode descartar a inflação de alguns dados, pode considerar alguma valorização, pode considerar um yield médio e o reinvestimento na sua carteira. Se você souber utilizar esse dado, posso até fazer um vídeo mais completo depois, você consegue chegar lá. Então, no meu caso, eu tenho 1,42 milhões investidos em ações e fundos imobiliários e recebi R$ 81.841,52 em dividendos. Dividend yield vai ser igual a R$ 81.841,52 dividido por R$ 1.420.000. Isso é o que a gente faz com as ações, né? Pra gente saber quanto que ela tá pagando de dividendo em relação ao valor que você tem investido nela. E aí, no final, você multiplica por 100 para deixar em percentual. Se a gente fizer essa conta aqui na minha carteira, a gente chega a um yield médio de 5,76% aqui, o dividend yield. Da minha carteira de fundos imobiliários passa desse valor, né? Mas aqui passa bem desse valor. Mas aqui o dividend yield da carteira toda é 5,76%. Isso aqui, você vai falar, nossa, Raul, é baixo o seu yield, né? Porque se você pensar, tem empresas aí que distribuem 10, 12, mas as minhas ações não são, eu não invisto em ações especificamente por conta do dividendo. Eu invisto muito mais em ações olhando para a qualidade delas em si do que necessariamente para o dividend yield. Então, se a empresa está crescendo, se a empresa tem uma performance legal, eu prefiro. Tem muitas empresas que estão na carteira também que fez muitas aquisições, né? Sim, tem várias empresas que
nem pagam dividendos, né? A grande maioria, inclusive, não distribuem dividendos da minha carteira de investimentos. Mas aí você consegue perceber que é 5,76. Então, em relação você tem como fazer algumas progressões, né? Se eu continuasse, por exemplo, com a mesma carteira, atingindo um patamar ali de 5 milhões, poderia se considerar que eu vou receber aí 5,76%, né, ao ano, ou seja, 288 mil. Se eu dividir isso por 12 ali, eu já sei que eu teria aí uma média de 24 mil por mês em dividendos, por exemplo, com 5 milhões. Nossa, é pouco, só que eu tô te falando, a minha carteira não é voltada para dividendos. Na parte de dividendos, por exemplo, que é dos fundos imobiliários, que eu já fiz aqui para vocês, dá para você ver que paga bem mais. Então, ao longo desse ano inteiro, a gente recebeu aí míseros R$6.820 com uma carteira com mais de 1,420 milhões. Não é nem próximo do que daria para você receber, tá? Então, assim, daria para receber aí, daria para ter recebido pelo menos uns 113 mil, 120 mil reais. Sem ações muito puxadas para dividendo. Então, daria para chegar nos 10 mil reais ali, com relativa tranquilidade, com esses 1 milhão e 400. Ah, Raul, mas o cenário de desvalorização das ações e tal, cara, no ano passado até desvalorizou, mas esse ano já recuperou tudo para trás, né? A carteira tá com rentabilidade excelente, chegou em mais de 160% de rentabilidade aí. Posso mostrar aqui para vocês verem, né? Porque o pessoal falou, o Raul não fez o na reta porque a ação tá desvalorizando. Cara, bem longe disso, né? Vou até mostrar para vocês aqui. A carteira raramente esteve tão bem quanto está agora, né? Tem vários números. O que acontece é que eu tô achando muito descorrelacionado da realidade, assim. Foi ficando uma carteira muito grande, acaba não conectando muito com as pessoas. Não tava dando certo para muita gente e só servia para uma meia dúzia de gente ficar copiando os ativos que estão na carteira, né? Então, assim, eu fiquei por 3 anos mostrando os aportes todo mês, normal, ali. Só que mostrar o aporte no mês em si, eu acho que pode levar a pessoa a erro, né? Pode levar a pessoa ali a ir lá e copiar a carteira. Não tenho problema nenhum em mostrar a carteira descorrelacionada do tempo, mas a pessoa ficar copiando a carteira sem entender o que tá fazendo, eu fiquei preocupado, né? Então, assim, eu fiz aqui para vocês, tem um relatório especial aqui. Aqui você pode ver, pode pôr na tela aí o relatório. Aqui você pode ver, o patrimônio tá em R$3.598,407, né? Tá aqui. O ganho ou perda no período, na verdade, tá com ganho de R$389 mil, mais a rentabilidade no período, então, tá de 163,36%. Isso aqui é a mesma coisa, muita gente não entende. Essa carteira começou lá em 14 de fevereiro, né, de 2019 ali, com o primeiro aporte dela, que eu preparei ela pra gente lançar o canal. Lá naquele momento só tinha 20 mil reais na carteira, 10 mil reais na carteira. Então quando rendia 1%, 2% ali em cima, aí você tinha a rentabilidade em cima dos 20 mil. Depois disso eu fiz outros aportes. A rentabilidade apagou? Não. Então você tem uma rentabilidade do período. Se eu tivesse os 3.598.000 lá no primeiro dia da carteira, agora eu estaria aí com 5.865.000. Então, se eu tivesse lá no começo investido direto, no primeiro dia que eu fiz a carteira, eu tivesse investido os 3.598.407,78 centavos e não tivesse mexido, eu teria chegado nisso. Não propriamente nisso, especificamente, porque teve momentos que eu aproveitei a baixa para comprar mais também. Mas vocês entenderam a relação. Isso aqui considera o histórico inteiro de rentabilidade da carteira e não só os últimos dias. É a rentabilidade da carteira. Não dá para considerar com os aportes, porque senão você teria uma rentabilidade toda cagada. Então, aqui você consegue ver que a carteira tá muito bem, na verdade. E olha que tá no momento ruim dela ainda. Ela vai ficar muito melhor que isso. Então, não tô com prejuízo, não tô com nada, né? A carteira sempre foi lucrativa, continua sendo lucrativa. Tem excelentes rendimentos, recebeu aí no total 168 mil só de rendimentos, né? Então, isso aqui é só valorização, a ganho e perda no período, sem o rendimento ainda. Então, é uma carteira que tá rendendo um valor muito interessante. Aqui você consegue ver como é que ela tá distribuída. Eu quero pensar em uma forma de continuar trazendo a carteira do Na Reta aqui, mas eu quero pensar numa forma que não sirva para levar pessoas ao erro. Eu tomei cada vez mais cuidado. Quanto mais eu fui conhecendo o público, mais eu fui vendo que vocês podiam fazer besteira, eu comecei a colocar vídeos que fora de momento, descorrelacionado um pouco do que tá acontecendo no momento, para você não ir lá e tá começando um investimento, tá procurando uma carteira para copiar. Você vai ali, compra os ativos e se fode. E aí depois você vai achar que bolsa é ruim, vai achar que não funciona, vai achar que eu tô errado porque você não tem a mesma paciência, não tem o mesmo tempo, não tem a mesma quantidade de dinheiro para aportar. Então, assim, não faz sentido. Cada carteira precisa ser feita sob demanda para cada um, né? Quando eu venho aqui no sistema da UVP, por exemplo, eu tô investindo com base nas minhas próprias posições. Então, se eu falo que eu vou colocar 100 mil aqui, o meu sistema automaticamente, olha só, ele já vai me falar onde eu tenho que investir com relação ao valor que eu tenho investido, com relação à composição da carteira como um todo, e não dessa maneira, né? Sair copiando, pegando um pedaço de uma coisa, pegando um pedaço de outra e sair investindo aleatoriamente. Isso aí pode prejudicar demais o seu desempenho, então é por isso que eu comecei a tomar mais cuidado. Não vou parar o quadro, não vou, só vou achar um jeito de fazer ele, talvez de forma mais assíncrona. Talvez acumulando ali os ativos, eu mostro tudo que aconteceu nos últimos 3 meses, 4 meses, faço ali, sem considerar o mês vigente, eu não faço aporte naquele mês que eu for mostrar a carteira. Eu não quero levar pessoas ao erro, gente. Eu tenho que ter a responsabilidade que tem milhões de pessoas assistindo. Raul, não tem milhões, não. Tem milhares de pessoas inscritas aqui, 700 mil. Não. Assistindo tem milhões, é porque tem gente que não se inscreve no canal aqui. É porque o Sardinha Raiz, ele já deixou o like antes do vídeo começar, mesmo sem eu lembrar. Agora, o cara que chegou agora, você não conhece o canal.
canal, não precisa, né? Considera deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregou alguma coisa. Então, se não foi, não precisa, tá bom? E aí, cara, se você quiser aprender, né, a investir direito, a utilizar esse sistema aqui, a fazer uma carteira que realmente vai te levar para viver de renda ou para uma construção de patrimônio cada vez maior, aumentando bastante, essa carteira aqui, eu garanto para vocês que mais um pouco de tempo aqui ela vai ter uma rentabilidade assustadora que nunca foi vista antes nessa internet brasileira. 163% aqui, ó, lapada seca, é o famoso lapada seca. Então você pode vir aqui em alvp.com.br se você quiser que eu te ensine a investir, clicar aqui em faça a sua análise de perfil, lembrando, né, mês começando agora, junho aí já, chance para você começar a resolver sua vida, criar uma carteira de investimentos que vai te fazer sentido. E lembrando, você faz aqui o processo seletivo, essa parte, fazer o processo seletivo, não te custa nada, fazer o processo seletivo. Se você for aprovado, só vai pagar alguma coisa se você for aprovado nesse processo. Foi aprovado no processo, pagou, entrou na UVP, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Quando é bom, não tem melhor, gente. Ninguém, nenhuma instituição financeira, nenhuma escola de investimento, nem nada vai conseguir te fazer essa oferta. Se você fizer esse investimento só de taxa private, a gente tem a nossa própria plataforma, só de taxa private eu garanto que você recupera isso aqui. Né? E não precisa nem ser no longuíssimo prazo, não. Cara, a taxa que a gente te dá, não tem no mercado. Então, na renda fixa, você vai render mais, simplesmente por ser aluno da UVP. Cara, não tem como, né? Devolva o seu dinheiro se der errado, depende de você, porque o que eu podia fazer, eu já fiz tudo. Então, aí fica com você aí. Eu sei que é difícil confiar, a internet é foda, mas é isso, cara. Eu não tenho como mais, eu tô colocando tudo do meu lado, tudo no meu cu, nada no seu. Então, cê me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo, vando e não consigo nem... Gabriel Gut. Bom dia, Raul. Tudo bem? Você fez um vídeo há um tempo falando sobre financiar um imóvel versus morar de aluguel e apresentou aquela ferramenta do site Investidor Sardinha. Um dos pontos que comecei a estudar um pouco mais é sobre amortizar a parcela do financiamento, fazendo uma diferença brutal nessa comparação. Esse é um conteúdo pouco falado pelos maiores canais de finanças. Poderia gravar um vídeo ou explicar melhor sobre o efeito da amortização na comparação? E se não for pedir muito, traz essa funcionalidade no site? Então, Gabriel, faz sentido, né, o que você está falando. No sistema saque, como o cálculo de juros é feito a partir do saldo devedor, então você vai incidir juros a partir do saldo devedor e você está pagando juros, se você vai amortizando, você vai reduzindo, né, o valor das parcelas futuras. Verdade, isso aqui é muito interessante, você pode fazer. A gente até pode colocar essa ferramenta lá no Investidor Sardinha, sim, seria uma coisa legal. Mas é muito difícil fazer essa simulação porque vai de contrato a contrato. Eu vou tentar pensar em alguma coisa para fazer isso aí lá. Agora, é importante lembrar também que se você travou com a taxa de juros baixa, tem gente que tem CT de 6, Minha Casa Minha Vida, de 7, até de 4 eu já vi. 8%, 9% hoje em dia, quando a taxa de juros está muito alta. Nesse caso, os seus investimentos podem estar rendendo mais do que essa amortização em si, né? Do que o saldo devedor de juros. Eu entendo a ideia de que se aliviar mais rápido vai ser melhor, mas vou ter que fazer um comparativo mais a sério. Não dá para fazer isso nessa dúvida aqui. Entendi seu ponto, expliquei aí, mas não dá para fazer isso teria que ter um vídeo à parte, né? Uma resposta, né? A Paula. Raul, qual o segredo do seu foco e inteligência? Recebo vários anúncios que dá na minha cara falando, você não consegue focar, realizar seus objetivos, não tem força suficiente para fazer as coisas acontecerem. Eu sei o que você está passando, vem aqui, vou te mostrar o caminho. Aí temos aqueles custos de 3K e eu fico passando mal, pois cansei de gastar meu dinheiro com curso de internet e normalmente não é nada do que prometem. E assim sigo sem saber qual é o segredo. Me diga, você durante da sua vida, como você viveu em relação à alimentação, condicionamento físico, sono, sempre teve vida regrada? Não. Eu não me preocupo com questão de alimentação, o sono sim, eu durmo todos os dias, já fiz um vídeo aqui, ó, chama Cochileta Russa, pode assistir o vídeo que é minha técnica de sono, e eu utilizo no dia a dia isso aqui, ó, técnica Pomodoro, né, eu pago a assinatura desse site, é bem baratinha, e aqui você pode pôr suas tarefas que você tem que fazer no dia, você tem que estar logado pra fazer aqui, e ele bota o lo-fi rádio hip hop aqui, e aí ele vai fazendo as pausas, então a cada 25 minutos, né, de atenção plena, faz uma pausa curta, e a cada 1 hora você faz uma pausa longa. Tem aqui toda a explicação dos tomatinhos, né, a técnica aí, Pomodoro, né, se você quiser ver direitinho. É basicamente isso que eu estou utilizando hoje para minha concentração. Mas esse daí é o que eu uso, né? Esse aqui mesmo, que inclusive é meu. Beijo para você. Até acabei de descobrir.